Bem-vindo a Geopolimona, é sempre um prazer enorme contar com vossa audiência. Nesse vídeo a gente vai falar de 3 pontos importantes envolvendo Israel, Irã e os russos. A gente vai falar a respeito de que o Israel Katz simplesmente deu recado para o Al-Shari, o antigo Al-Jolani, que é o novo líder sírio, em relação a possíveis manobras ali próximos à fronteira de Israel. Também a gente vai falar sobre falas de Abbas Arati, que simplesmente disse que os mísseis iranianos têm o poder de dissuasão e colocam o Irã na mesa de negociações, por isso as questões nucleares do Irã não foram atingidas ainda. E também a gente vai falar de uma questão envolvendo os russos e também os persas, já que aquele tratado assinado pelos russos e pelos persas, de uma parceria mútua, o Putin mandou acelerar o processo ali de uma retificação desse acordo. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo, também considere se inscrever-se aqui no Geopolimona, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Chega de mais delongas e vamos logo discorrer essas informações. Israel alerta ao Jolani da Síria sobre alto preço se interesses de segurança forem ameaçados. Então o que aconteceu aí? O ministro de defesa de Israel, que é o Israel Katz, ele deu um recado aí para o Al-Shari, antigo Al-Jolani, ao qual o ministro de Israel teve o prazer de chamar de Al-Jolani, se referindo ao antigo nome dele, da época que ele era mais radical. Enfim, ele simplesmente falou que não tem essa de fazer ofensivas ou de qualquer movimentação suspeita que possa levar possíveis ofensivas para cima da fronteira ali de Israel ou para cima do próprio território israelense. Vamos às falas aqui de Israel Katz. Advirto o líder sírio Abu Mohammed Al-Jolani, chamando ele pelo antigo nome, se você permitir que força X entre na Síria e coloque em risco os interesses de segurança de Israel, você pagará um alto preço. O alerta ocorre em meio ao aumento de tensões ao longo da fronteira entre Israel e Síria, enquanto Israel continua atacando infraestruturas militares que considera uma ameaça. E aqui tem um ponto bem importante aqui nessa reportagem, envolvendo os turcos. Os recentes ataques aéreos de Israel na Síria não visam apenas eliminar ameaças à segurança, mas também carregam uma mensagem estratégica para a Turquia, disseram autoridades israelenses ao The Jerusalem Post. A mensagem era clara: não estabeleça uma base militar na Síria e não interfiram nas operações israelenses no espaço aéreo sírio. Ou seja, está aí o recado até para o Recep Tayyip Erdogan da Turquia, que fala muito aí mal de Israel, e Israel não está tolerando muito isso. Vide esse recado que eles estão mandando aí para o Erdogan. E aí, o que você acha em relação a essa questão envolvendo a Síria e Israel? Você acha que isso de fato vai causar aí uma nova frente de batalha aí para Israel, já que Israel não para de abrir frentes de batalha, agora está enfrentando questões lá na faixa de Gaza, no Líbano também começar novamente os confrontos com o Hezbollah e agora essa questão envolvendo a Síria. O que você acha em relação a isso? Deixa aquele comentário aqui no vídeo. E agora de Israel nós vamos para o Irã, porque o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Arati, ele falou aí numa entrevista para a Tasmin, que também é uma mídia iraniana, em relação do poder que os mísseis iranianos têm de dissuasão e que esses mísseis foram os responsáveis até agora de segurar os inimigos estrangeiros do Irã de fazer ofensivas bélicas lá sob seu programa nuclear. E também ele disse que esses mísseis garantem que o Irã possa entrar na mesa de negociações. Além do mais, ele também diminuiu a capacidade bélica dos seus inimigos estrangeiros, falando que se até agora não ocorreu nenhuma ofensiva ou as que ocorreram não fizeram nem arranhões no programa nuclear do Irã, é porque de fato eles não têm essa capacidade toda, por isso que eles querem negociar. Bom, mas vamos para as falas aqui do Abbas Arati. A diplomacia opera com base no poder, e o poder é constituído por meio de capacidades tangíveis, afirmou Arati. Eu já disse isso muitas vezes e acredito firmemente que se não fosse nossa capacidade de mísseis, ninguém teria considerado negociar conosco. Se eles pudessem ter destruído nossas instalações nucleares com um único ataque militar, por que eles teriam se incomodado em negociar conosco? Porque eles teriam passado mais de 2 anos em negociações intensivas
dias com o secretário de Estado dos Estados Unidos e os ministros das Relações Exteriores do P5+1 se reunindo por 18 dias para chegar a um acordo. Realidade é que eles não tinham capacidade militar para eliminar nosso programa nuke, ele observou. Então tá aí as falas do Abbas Arati. E aí, na tua opinião, você acha que esse ministro aí das Relações Exteriores do Irã, ele tá só jogando palavras ao vento ou de fato ele tá falando uma realidade aí dos seus adversários estrangeiros? O que você acha em relação a isso? Deixa teu comentário em relação a isso aqui no vídeo. Agora vamos para a última notícia do vídeo, que é uma das notícias mais interessantes em relação a questões nucleares do Irã. Caso você não se lembre, a Rússia, no dia 17 de janeiro, ela fez uma parceria estratégica abrangente com o Irã. E essa parceria, ela abrange várias áreas, né? Enfim, e uma dessas áreas é a questão nuke. E agora o Vladimir Putin simplesmente mandou que a Duma russa, que é o parlamento lá russo, acelerasse um processo de retificação deste acordo. E agora essa retificação ela vai tramitar com uma espécie de urgência lá na Duma russa. Mas que será que agora, justamente nesse momento, os russos e Vladimir Putin mandou retificar esse acordo? Qual a intenção por trás disso, né? Vamos dar uma lida aqui nos pontos aqui do acordo. O que esse acordo estabelece? O acordo estabelece um amplo relacionamento estratégico de 20 anos cobrindo vários domínios, incluindo cooperação econômica, desenvolvimento de energia, infraestrutura de transporte e colaboração científica. Como parte das especificidades, ambas as nações se comprometeram a não fornecer assistência militar a nenhum agressor em caso de ataques de terceiros países contra qualquer uma das partes. Ou seja, não inclui nesse acordo defesa mútua, né? Como acontece com os norte-coreanos lá, né? Mas o que é interessante agora, justamente nesse momento? O Vladimir Putin mandou retificar esse acordo numa certa urgência. E por que será que ele fez essa ação? A ação russa busca bloquear as ações do governo americano contra o país do Golfo Pérsico. Putin apresentou o projeto de lei de retificação à Duma estatal em 27 de março, com o presidente da Câmara Baixa, Vyacheslav Volodin, declarando que o documento seria considerado uma prioridade em abril. Com base nesse tratado, colaboramos em projetos conjuntos significativos, incluindo o desenvolvimento de usinas nucleares, iniciativa energética, turismo, transporte e esforços humanitários. Nessa questão aí dessa retificação também tem interesses com questões nuke iranianas, já que a própria reportagem fala em relação a usinas nucleares, ou seja, é um interesse grande da Rússia em relação aí ao programa nuclear iraniano. E é claro que se os Estados Unidos fizerem uma ofensiva em cima do programa nuclear iraniano, já que existe uma parceria forte aí dos persas com os russos, é bem provável que isso vai prejudicar Vladimir Putin. E será que esse prejuízo que uma futura ofensiva dos Estados Unidos lá no Irã pode fazer com que Vladimir Putin entre numa intervenção neste possível conflito? O que você acha em relação a isso? Deixa aquele comentário aqui no vídeo. Lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.